eram pertinentes, e a Dudinha vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Capítulo 104. A inveja é um grande inimigo que necessitas combater no teu mundo íntimo. Ela se insinua, cruel, nas telas mentais e desequilibra a emoção. Torna-se fiscal impiedosa e capataz insensível. Arma ciladas, vinga-se pelo pensamento, através da palavra e da ação. Persegue implacavelmente. Incontáveis crimes se originam na inveja, fora aqueles que não chegam a consumar-se. A inveja é inferioridade que tem de ser corrigida e transformada em camaradagem e satisfação. Foi amanhecer do terceiro dia em que Jesus ressuscita e aparece para Magdala. Esta vai entusiasmada contar a novidade aos discípulos, que não acreditam. E mais do que isso, a rejeitam por sua personalidade e questionam o fato dele ter aparecido primeiro a ela do que a eles. Nesta passagem, a gente pode observar que, dentre outras emoções, os discípulos sentiram inveja. Eles sentiram inveja do jeito que Magdala era, por ser quem ela era, e por não poderem ter o privilégio de estarem no seu lugar. Em contrapartida, quando Jesus conseguia curar enfermos e os discípulos não conseguiam, eles não tinham inveja, mas eles almejavam poder fazer aquilo que Jesus fazia. Então a gente percebe que havia nos discípulos um grande conflito de emoções, um grande conflito em suas condutas. E quem são os discípulos atualmente? Somos nós. Às vezes acertamos, às vezes erramos. Pensando na nossa escala evolutiva, a gente não precisa que ninguém fale o que é certo ou o que é errado. Cada um aqui de nós sabe muito bem disso. A gente já tem a capacidade para discernir. Mas a gente precisa dar o segundo passo, que é o do autoconhecimento, e ter motivação para isso. Para perceber que aquilo que a gente considera como maior defeito é, na verdade, o nosso grande potencial para melhorar. Porque aquilo que incomoda a gente está avisando que alguma coisa está errada. E que aquilo, na verdade, só precisa ser ressignificado. Assim, nós não precisaremos mais sentir ciúme, inveja. Simplesmente a gente não vai sentir mais. Porque à luz do outro, a gente vai precisar perceber que não precisa mais sufocar. E a gente vai aprender junto para brilhar cada vez mais. Uma boa palestra a todos. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, nosso grande amigo, o orientador maior de nossas vidas, e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em família para mais uma tarde de estudos. Vamos rogar a Deus que nos envolva a todos, para que nós possamos estar sensíveis a todos esses conteúdos que nos serão trazidos. E te rogamos mais, Senhor, que nos ilumine para que possamos pegar todo esse aprendizado e colocar no nosso dia a dia, na nossa vida de relação. Pedimos também à nossa mentora querida Joana de Ângeles, que com seu carinho e a sua inspiração, envolva o Mauro, trabalhador da nossa casa, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco na tarde de hoje. Graças a Deus.
Obrigado, Sérgio. Boa noite. Boa tarde ainda, né? 5h30. Tudo bem com vocês? Bom, o tema de hoje não sei se vocês viram, mas é como as nossas escolhas influenciam no nosso corpo físico. A Iraci me ligou essa semana e falou assim: Mauro, vai lá e fala alguma coisa de medicina. Eu, Iraci, é meio amplo, né? Não, vai lá e fala de medicina. Aí, mas espera aí, você quer que eu fale de medicina clínica, cirúrgica, endocrinológica, neurológica, psiquiátrica? E fui falando, né? Não é bem isso. Vai lá e fala para as pessoas de medicina. Aí eu falei, Iraci, então vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar ao jabá. O primeiro capítulo do nosso livro é nosso, é da casa, chamado Dor Emocional. Tá? O livro é muito, muito interessante, vale a pena cada um de nós dar uma passada de olhos para ser sensibilizado e talvez comprar, acredito que comprarão, porque tem uma parte de sensibilização e depois a terapêutica. E isso é muito legal, porque não existe pergunta sem resposta, ou pelo menos uma tentativa de trabalhar para a resposta, o que é mais importante. Então, eu decidi começar recapitulando uma parte que eu achei muito legal, modéstia à parte, da última palestra que eu falei, que é uma relação que a gente tem com as nossas escolhas que passa desapercebido. Vocês já pensaram na relação transpessoal, ou seja, a relação que transcende essa pessoa que está aqui, ou seja, essa existência que nós temos com aquilo que nós comemos? Vocês já pensaram que, de repente, uma escolha alimentar de hoje pode, de repente, significar algo importante na nossa próxima encarnação? Se a gente estudar as obras de André Luiz, a gente vai perceber o tamanho dessa importância. Porque André Luiz, ele desencarnou como um suicida inconsciente, porque era médico, sabia dos males que tais comportamentos traziam à saúde e mesmo assim os praticava. E ele, sem saber, passou um bom tempo no umbral. Eu sempre confundo se foram 6 ou se foram 8 anos, mas é bastante tempo, até ele perceber o que ele tinha feito com ele mesmo. Então, foi um pensamento que eu lancei na última palestra e que eu achei legal a gente trazer para cá. Porque essa relação transpessoal com as nossas escolhas, ela pode ter duas fontes. Uma, aquela escolha material. Essa é fácil da gente perceber. Eu faço uma escolha material de ter, ou de comprar, ou de comer, ou de me relacionar, ou de, enfim, materializar o meu desejo, uma escolha material. Mas ela é muito fácil da gente perceber, mas imensamente difícil da gente se livrar. Basta ver quando tentamos nos livrarmos de um hábito comum, que todo mundo faz, hábito do dia a dia. E as pessoas, de uma forma geral, têm uma certa resistência a isso. Eu costumo, no consultório, receber pessoas quando eu chego para elas e falo assim, olha, para você seria bom restringir isso, e restringir isso. Aí a pessoa, pô, mas eu não vou ter mais vida. O que vai ser de mim depois disso? Aí eu falo, tudo menos isso. Né? Mas essa dificuldade é muito grande, por quê? Porque nós começamos a nos destacar da multidão. Destacar na multidão requer enfrentamento. Enfrentamento que nos traz uma grande lição. Esse enfrentamento é o que nos torna capazes de ratificar, tornar as nossas decisões cada vez mais maduras, mais corretas, mais equilibradas, mais acertadas. Então, ao mesmo tempo, nós temos uma armadilha. Somos espíritos gregários, a Joana fala isso para a gente o tempo inteiro. E o que significa isso? Temos dentro de nós uma necessidade de nos relacionarmos, de estarmos num grupo. Sentimos necessidade de fazer parte de alguma coisa. Isso dá sentido à nossa vida. E, muitas vezes, alguns dos nossos grupos de relação estão em íntima relação com aquilo que queremos deixar. Vocês conseguem entender? Por exemplo, vamos lá. Eu faço parte, vamos supor que eu faça parte de um grupo de futebol e que depois do futebol todo mundo sai para tomar cerveja
E aí uma cerveja aqui, outra ali, e começa a falar um monte de besteira e sempre dá em besteira. E aí eu começo a frequentar o Seja, começo a frequentar os cursos, vou trabalhar no trabalho voluntário e começo a perceber que lá no meu íntimo aquilo já não faz mais sentido. Eu quero algo melhor para mim. E aí, esse mesmo grupo começa a me cobrar a minha ausência, ou começa a falar assim, pô, cara, você tá vendo, mas essa vibe tá muito ruim, você tá muito estranho. A gente quer beber aqui, comemorar você. Ah, não quero não, tá bom para mim. Não tá bom nada, vamos lá, o negócio é exagerar, a gente merece. Então o grupo começa a te excluir. E você começa a se sentir sozinho. Então, às vezes, é muito difícil a gente abandonar uma necessidade material. Se é difícil a material, imagina as necessidades que estão no âmbito da consciência, do nosso mental, do nosso espiritual. Elas igualmente são transpessoais. Quando a gente estuda no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, são os 2 capítulos que eu mais gosto, 5 e o 6. O 5, Bem-aventurados os aflitos, e o 6º, o Jesus Consolador. É uma comunhão maravilhosa. E nos itens 5, 6, 7 desse capítulo 5º, Kardec ele começa a descrever as fontes do sofrimento. E ele fala que muitas vezes as fontes do sofrimento não vêm dessa vida. Mas isso é muito fácil para a gente falar também. Ah, estou sofrendo, mas não veio dessa vida. E aí embaixo ele começa a fazer uma descrição do que seria isso. Quais seriam esses sofrimentos que não vêm dessa vida? E aí ele fala que geralmente esses sofrimentos são aqueles de explicação não explicável, inexplicáveis. Ou então fala que são doenças que a pessoa já nasce com elas. Ela não contribuiu para que aquilo fosse formado. Né? Essas são, sim, esses são sim fatores, ou então quando a gente nasce num local de muita dificuldade, esses são fatores que não estão no nosso domínio. E por não estarem no nosso domínio, nós nascemos com a necessidade de aprender a superá-los. Tá bom? Só o que acontece? É muito fácil a gente chegar até aqui, compreender até esse ponto. Né? Também é fácil a gente falar assim, não, eu já sou uma pessoa de bem, porque eu cumpro todas as leis. Eu nunca tive uma multa, eu sigo todas as regras da sociedade, eu nunca tive o meu nome, sei lá, na lista de devedores. Mas será que cumprir todas as leis civis e penais significa que eu estarei cumprindo também todas as leis divinas? Uma vez eu estava lendo uma matéria sobre uma empresa que traz para cá alimentos transgênicos, traz para cá sementes transgênicas para o cultivo de alimentos. E ele estava sendo criticado pelo fato de, no país de origem da empresa, eles serem proibidos de venderem aqueles produtos. E aí ele falou assim, olha, eu estou seguindo todas as leis do país, eu não estou fazendo nada de errado. Será? Então, quando a gente tem essas decisões transpessoais que transcendem o que a sociedade espera também de nós, porque as leis sociais não foram feitas para o crescimento pessoal, elas foram feitas para não causar distúrbio num grupo. Essa é a diferença. Tá? Bom, então, se a gente tem as leis sociais e as leis divinas, né, que tem muitas vezes um ponto de vista diferente, qual seria o nosso novo ponto de partida? Como a gente tem que começar a reinterpretar as coisas que acontecem com a gente, para que lá na frente eu não venha dizer, poxa, eu poderia ter feito dessa forma. Ah, se eu soubesse, eu agiria de forma diferente. Ou seja, para que nós não sejamos tomados de algum tipo de remorso, ressentimento ou sentimento de culpa. E aí, eu tomei carona aqui no início, né, do Dor Emocional, uma citação de Gandhi, muito legal, que ele fala assim, ó, o homem se torna muitas vezes o que ele próprio acredita que é. Se insistir em repetir para si mesmo que não posso fazer uma determinada coisa, é impossível que acabe me tornando realmente incapaz de fazê-la. Ao contrário, se tenho a convicção de que posso fazê-la, certamente adquirirei a capacidade de realizá-la, mesmo que não a tenha no começo. E eu trouxe isso para reflexão
Por quê? Porque existem frasezinhas que são frases pegadinhas comportamentais nossas que nós repetimos sem perceber e que elas tolhem, castram a nossa existência, as nossas escolhas, a nossa capacidade de crescimento e aprendizado. Por exemplo, voltando àquilo que eu falo para os meus pacientes, olha, seria bom que você restringisse isso ou aquilo. Ele fala, não, mas isso é impossível. Aí eu falo, com certeza, é impossível mesmo. Então, mas por que você está me sugerindo? Não, você que está tornando isso impossível para você. Porque a partir do momento que eu sugiro um tratamento que não requer qualquer remédio, que você não vai ficar dependendo de mim, vai se livrar da próxima consulta, você vai se livrar do mal que te traz nesse momento. Você fala que é impossível, você já colocou na sua frente uma parede que não permite a tentativa. Não permite a tomada de escolha, de rumo diferente. Tem várias palavrinhas dessa, né? Uma outra palavrinha clássica é, eu não consigo. Aí eu fico pensando, poxa, será que é tão difícil assim? E às vezes a gente fez várias outras coisas, tomou várias outras decisões muito, mas muito, imensamente mais difíceis, e a motivação fez com que você conseguisse algo que parecia impossível. Então o que tem que mudar na gente é a motivação. Ou seja, é a forma com que nos relacionamos com o que queremos de melhor para a gente. Porque isso, como a Célis falou, não será dado. Tampouco será conquistado. Isso será adquirido. Porque se a gente conquista algo, a gente pode perder, né? Vejam as conquistas, sei lá, campeonato de futebol. Um ano conquista um, outro ano conquista o outro. O que conquistou no ano passado estava defendendo a conquista, perdeu, né? Então, é importante que a gente entenda que não existem... quando a gente luta para conquistar algo, a gente está lutando para fatalmente perder. E lutar para conquistar traz incerteza. Porque da mesma forma que eu conquistei, alguém pode vir e tirar de mim. Certo? Estou mexendo. Esse é o objetivo. Mexendo com vocês. E aí, complementando esse pensamento do Gandhi, eu trouxe um da Joana, do livro Plenitude, tá? Que é um pensamento que eu gosto muito. Ela fala assim, indubitavelmente, conforme acentua a doutrina espírita, o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre-arbítrio das suas escolhas. Tá? Então, é importante, aqui a gente está falando que o Gandhi, né, fala das nossas capacidades de cumprir. E a Joana fala que tudo que a gente faz gera na gente o quê? Um movimento, e a gente vai colhendo. A gente vai fazendo e vai colhendo e a gente vai vivendo. Bom, eu comecei a refletir sobre isso para trazer para cá, e eu pensei que requer da gente uma grande sabedoria fazer esse caminho de fora para dentro. Esse caminho onde nós temos que nos libertar do que a massa pede e quer de nós. O que a massa pede e quer de nós? Que nós sejamos altos, enfim, vestamos um tipo de roupa, andamos com um tipo de carro, nos portamos de uma certa forma, que tenhamos um tipo de cabelo, enfim, nos pede várias coisas, tá? Mas exige de nós também uma sabedoria enorme. E é isso que o espírito gregário traz para nós. O espírito gregário, ele traz para nós um contínuo e repetido teste para validar as nossas escolhas. Vocês estão me acompanhando? Espero que sim. Bom, somente depois que eu vou falar um exemplo pessoal meu, somente depois que eu notei a influência dessas escolhas no meu corpo, tá? É que eu fui capaz de perceber que essas escolhas deveriam ser revistas. O meu corpo, isso tem pouco tempo, tá? É um testemunho pessoal. Tem pouco tempo, tem um mês mais ou menos, que eu estava sofrendo de uma doença aparentemente autoimune. Uma doença autoimune, para quem vai tentar ver a reflexão disso, autoimune é autoimunidade, ou seja, o meu corpo estava criando uma imunidade contra mim mesmo. Tá?
Eu já tinha uma doença autoimune, uma doença tireoidiana, e eu vinha tratando há muitos anos, certo? E de um tempo para cá, de um mês para cá, era como se essa doença autoimune estivesse me ejetando, me tirando da minha própria encarnação. Porque se sou eu mesmo me atacando, sou eu mesmo sabotando a minha encarnação. Não tem ninguém fazendo isso em mim. Sou eu que estou fazendo isso em mim. E só quando eu percebi que essas escolhas, as minhas escolhas, estavam fazendo essa diferença, foi que eu percebi que porque o corpo não faz isso sozinho, a doença autoimune ela não aparece como um estalo do nada, não aparece porque a nossa genética disse que não aparece por isso. Sou eu, com o domínio do meu espírito, perispírito e a influência sobre o corpo, que estava causando isso em mim. Eu percebi que o Mauro, estava sendo eu mesmo ejetado da minha própria encarnação. Quem estava fazendo isso comigo era eu. Tá? As doenças autoimunes, a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o reumatismo, o câncer, o AVC, e eu posso falar aqui de N doenças, estou falando assim, das que a gente ouve mais falar, estão todas profundamente interligadas nesse rol, que são consequências das nossas próprias escolhas. E aí o que aconteceu? Elas não estavam fazendo nada comigo. Era as minhas escolhas que estavam se manifestando no meu corpo. Aí, há 2 meses atrás, eu tinha feito um check-up. Nesse check-up inclui um exame que é uma novidade, que ele traz a relação da sua imunidade com uma série de alimentos. Quando eu fiz o exame, eu falei, eu sei que vai dar problema, eu vou fazer o exame, mas vai ter coisa que eu gosto e que vai falar aí que está me fazendo mal, mas eu estou me predispondo a fazer esse exame porque eu quero o melhor de mim e eu vou seguir o que o exame disser. E aí veio o meu resultado. Sinceramente, o meu resultado é o pior de todos os resultados que eu já vi, de todos os pacientes que eu já pedi esse exame. A minha lista é enorme. Por exemplo, eu sou alérgico grave a arroz. Arrozinho do arroz com feijão, né? Eu sou alérgico grave a Coca-Cola. Essa tá boa, né? Eu sou alérgico grave, estava me matando, clara de ovo. Alérgico grave ao fermento de pão. Tem mais. Alérgico grave a milho, a trigo. Tudo isso estava aos pouquinhos minando a minha existência. E aí o que acontece? Quem me conhece, daqui, sabe que a minha dieta é de preferência vegetariana, mas no fundo ela é uma dieta vegana. Então, quando fala assim, você é alérgico mortal à clara de ovo, leite de cabra, leite de vaca, leite de ovelha, tudo alergia severa. Eu falei, isso eu tiro de letra. Mas veio arroz, Aí tá tudo bem, essas severas, beleza, vou resolver isso. Aí veio a moderada, alergia moderada. Aveia, tudo que eu como, tudo que eu comia no passado. Aveia, castanha de caju, castanha do Pará, a amêndoa, a avelã, a amendoim. Eu tive que decorar, Ela fica na minha carteira, se vocês quiserem eu mostro para provar. Só que o que acontece? Essas são fontes de proteínas alternativas para quem não come carne. Então, assim, diariamente eu comia 4, 5 colheres de sopa de manteiga de amendoim, de pasta de amendoim, e achava que eu estava abafando, junto com um pãozinho, e achava que eu estava abafando. Eu levava para lanche e recomendava aos pacientes, não, come aqui um pouquinho de castanha com um pouquinho de figo, está na minha alergia moderada também. Enfim, então, em 2 semanas, eu fiz o exame, eu falava assim, e eu achava assim, esse exame me dá pouquinha coisa, não tem problema não. Eu vi o meu exame e falei, meu Deus, aí tive que mudar completamente as minhas escolhas, completamente. E o mais interessante, e que para mim foi uma lição enorme, fora o leite e a clara de ovo, não existe nenhum outro produto de origem animal que eu seja alérgico. Todos os outros produtos
que eu sou alérgico, ou seja, que o meu DNA, em algum momento, estimulou a minha imunidade a ser reativo a um determinado alimento, não tinha nenhum de origem animal. Aí, né, a família que... Sempre que a gente tem um comportamento diferente, a família cai em cima, né? Então eu estava muito magro porque eu não estava comendo. Aí, pô, olha só, o teu DNA, a tua genética está mandando você comer carne, cara. Você tem que comer carne, você vai ficar muito fraco. Cadê a sua saúde? Né? E aí eu percebi uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. Não é a nossa genética que faz a gente. A nossa genética é uma predisposição. A escolha vem, ó, da nossa consciência. Tá? Então, se, assim, toda a minha genética fala, não, vai lá, aja dessa forma, mas aquilo não me fazia bem. Já há muito tempo não me faz bem. Né? E aí o que aconteceu? Há um mês atrás, há horas de viajar de férias, eu fui parar numa emergência cardiológica, efetivamente passando mal. As pessoas que me conhecem sabem que eu não reclamo disso, eu não falo mal, não estou passando mal. E eu falei assim, estou passando mal. Eu quero ir na emergência. Hã? Você vai na emergência? Eu falei, eu estou precisando fazer um eletrocardiograma. Você está passando mal mesmo? Eu falei, eu estou passando mal. E as pessoas não acreditavam. Aí eu fui na emergência. E, em realidade, aí fiz os exames e tudo mais. Aí, conversando com o cardiologista lá, eu percebi que eu não tinha, naquele momento, uma doença. Eu só tinha uma manifestação das minhas escolhas. Eu estava com uma estafa física e mental por excesso de trabalho e de esforço. Então, as minhas escolhas, mesmo as melhores possíveis que eu havia adquirido há um mês atrás, também estavam me fazendo mal. Ou seja, eu teria que revisar a revisão. O que eu estou trazendo aqui para vocês como exemplo, é porque, para mim, tem sido uma escola. Essa vivência tem sido muito interessante. Tá? E aí, eu viajei, né? Durante boa parte da viagem, eu viajei com medo de morrer. Passei alguns perrengues, assim, porque acontece? A gente vai levando a vida e a gente sente um calafrio, uma palpitação, uma dorzinha na garganta, as fezes saem de uma cor diferente. A gente, não, foi o que eu comi, não sei o que lá. Mas no meu caso, eu tinha acabado de sair de uma emergência cardiológica. O médico falou, cara, se eu fosse você, eu não viajaria, eu ficaria para fazer um check-up. Mas você é médico e você sabe o que você pode fazer e não pode. Então viaja, quando voltar você faz o check-up. Tá bom, né? Eu também, como é que eu ia desmarcar tudo horas antes, né? Fui. Quando eu voltei, isso há 2 semanas atrás, eu fui fazer os exames do check-up que o cardiologista tinha pedido. O exame de sangue disse para mim assim, você não tem nenhum problema cardiológico, Mauro. Aí eu, que bom, não tem nenhum problema cardiológico. Mas, né, tem sempre um mais. Você pode ter uma doença degenerativa muscular terminal, chamada polimiosite, ou você pode ter um câncer metastático terminal. Isso em um mês, gente, vocês estão entendendo? Né? Ainda vem assim embaixo, né? Exames confirmados e assinados pelo diretor do Instituto. Aí eu, né? Aí eu fiquei tentando achar alguma coisa. Pô, será que eu peguei um vírus nessa viagem que possa estar fazendo isso comigo? Será que meu coração... Eu fui excluindo, né, tentando excluir as coisas mais simples e não tinha nenhuma resposta simples para o que estava acontecendo. Simplesmente não tinha. Só sobraram essas 2 hipóteses diagnósticas. Que a medicina é assim, né? A gente pega, a partir dos exames, a gente vai fazendo como se fosse um funil. Isso pode, isso não pode, até chegar no diagnóstico. A gente vai fechando o cerco. E esse cerco se fechou nessas 2 manifestações. Aí passou, na segunda eu falei com o cardiologista, cara, tá acontecendo isso. Ele, tipo, vem pra cá, eu tô em emergência. Aí eu, caramba. Não, na terça, quando eu descobri. Eu, caramba. Vem pra cá, vamos fazer os exames, tem que repetir isso, não sei o quê. Eu falei, não, tô com o exame marcado amanhã, eu vou fazer. Ele, cara, eu tô aqui, se você quiser. E aí tudo vira sintoma. Por exemplo, eu tava segurando meu cachorrinho aqui, fiquei uns 3 minutos segurando ele aqui, e a gente sabe que a contração fixa do músculo, ele libera lactato, que é um ácido que torna o músculo enrijecido, duro, né? E aí quando eu soltei o cachorro, meu músculo ficou duro. Eu falei, é a polimiosite. Tô aqui com o meu braço duro. Tudo vira sintoma.
E aí, fiz os exames na quarta e fui fazendo os outros exames. Cancelei só um por prudência, que era o exame que exigiria mais do meu corpo, né? E aí a gente preferiu deixar para essa semana que passou. E fui fazendo os outros, fazendo, conversando com alguns outros médicos. Aí um neurologista falou assim, olha, faz o exame, repete o teu exame. Se esse exame der alguma alteração que sugira novamente a doença, a gente passa para o outro passo. Aí tinha que fazer biópsia muscular, era um negócio horroroso. Se não der nada, cara, não deu nada. Eu, como assim não deu nada? Gente, você sabe o que aconteceu? Eu fiz o exame, graças a Deus, graças a Deus, né? Não era o meu momento, deu tudo normal. Porém, olha o que estava acontecendo. Eu estava com hipertireoidismo. Lembra que eu falei antes que eu tinha hipotireoidismo, uma doença autoimune, que eu tratava já há 7, 8 anos? 8 anos. Eu estava com hipertireoidismo. Eu estava com remédio em excesso. Ou seja, a escolha alimentar que eu tinha feito há 2, 3 meses atrás, e isso estava tirando de mim a doença autoimune, estava melhorando a minha saúde, estava fazendo com que as medicações que eu estava tomando há anos estivessem em excesso. Muito louco, né? E aí eu parei o remédio. Aí as palpitações, o braço duro, passa tudo. Não é impressionante? Bom, eu trouxe isso porque, assim, um exemplo pessoal, tá? Eu acho que, para a gente florear, eu acho nada mais melhor do que vivência, né? Então, o que aconteceu? Do início de uma tristeza muito grande, essa profunda tristeza que eu tive, né? E uma sensação assim, poxa, será que se eu tivesse tido mais tempo de tomar essas escolhas, não estaria acontecendo tudo isso com o meu corpo? Será que eu poderia ter mudado a trajetória? Essas perguntas, elas, depois que já está instalada a doença, certamente elas vão aparecer. E eu costumo falar que não tem nada pior do que a gente estar sofrendo de complicações de uma doença, sabendo que não fez muito para que ela pudesse melhorar. Que confiou só nos médicos ou só nos remédios, mas a nossa parte a gente não fez muito. E o que me dava essa dor, esse sentimento de solidão, é porque eu vinha tentando, eu estava fazendo diferente, sabe? E mesmo assim as coisas estavam se manifestando em mim. Enfim. E aí eu comecei a pensar o seguinte, que do fundo dessa dor, dessa profunda tristeza e solidão que eu sentia, né, eu já entendia hoje, eu vou ler o que eu escrevi porque eu acho que fica mais legal. Eu botei assim, já entendo hoje que o caminho não pode ser o da revolta com o corpo. Eu não posso culpar o meu corpo por estar acontecendo isso ou aquilo. Por que o corpo estaria fazendo isso comigo? Mas a tristeza seguiu-se essa tristeza, né, ela seguiu de um profundo e sincero pedido de desculpas para o meu corpo. Perdoe-me pelos desalinhos aos quais eu venho te submetendo. Era isso que eu estava pensando no momento, né? E aí eu percebi que a gente não deve lutar contra nenhuma doença. Seja ela doença, seja ela acidente, seja ela qualquer tipo de limitação ao nosso corpo. Não deve existir essa luta, mas sim uma profunda e sincera integração. Uma integração com o nosso corpo. O que aquela doença está trazendo para a gente de mensagem? O que aquele acidente, que nesse momento me limita, está trazendo para mim de mensagem? O que o meu corpo está trazendo de informação para mim? Tá? Certamente, né, isso é resultado de algo muito maior do que a minha razão, nesse momento, que é bem limitada, consegue compreender. Mas eu já consigo sentir. Se eu já consigo sentir, eu já posso fazer algo a respeito. Havia tempos atrás, né, que nós, enquanto humanidade, já nem sentíamos. A gente ia no automatismo, né, de morre e reencarna, vai, faz besteira, morre e reencarna. É guerra, é doença, é peste, morre e reencarna. A gente não tinha nem tempo de evoluir o nosso sentimento, de crescer para sentir algo que poderia ser diferente. E agora, mesmo não compreendendo, eu já sinto. Já é um grande passo.
Nesse capítulo, o capítulo Dor Emocional, tem uma parte que a Anice Silveira, ela fala da ótima fase. Ela chama de ótima fase aquele momento que a pessoa fala assim, tudo parece bom, tá tudo certinho, tá tudo encaixadinho na minha vida, nada mais vai dar errado, agora tá tudo bem, né? Mas a gente esquece, né, que a gente não percebe que lá no fundo, no íntimo, existe um medinho, né? São sentimentos ocultos que eles transitoriamente estão esquecidos, segundo as palavras no próprio livro, né? Estão adormecidos lá dentro de nós, mas eles existem. Então a gente tem uma fase ótima, mas que lá no fundo tem um quesinho de medo, de incerteza, tá? Isso acontece porque no fundo ainda não nos libertamos realmente das mágoas, das culpas, das rejeições, das perdas, do inconformismo que existe lá dentro de nós. E como é que a gente faz isso? O Nietzsche, o filósofo Nietzsche, ele sugeriu um teste, né? E ele falava assim, você tem que fazer o que faz o teu coração pulsar. Como assim? Ele pedia para você fazer uma recapitulação da sua vida, olhar para trás e ver todas as escolhas, todas as coisas boas, as coisas ruins, tudo que aconteceu na sua vida, né? E olhar para hoje e pensar assim, pô, será que eu gostaria que tudo isso se repetisse? Se a gente fizer essa imagem, com certeza vai ter, não, isso aqui com certeza não queria repetir. Essa escolha eu não faria de novo. Isso aqui eu faria diferente. Vocês estão percebendo como a gente já é diferente? E a gente não pode negar o que a gente foi, nem desistir do que a gente foi, nem esquecer o que a gente foi, sob pena de incorrer no mesmo erro. Então, a gente tem que, na verdade, exercer a gratidão por aquilo que a gente já foi e entender o fato de que já somos o que somos nesse momento, graças ao que já passamos. Então, por mais masoquista que possa parecer, às vezes a gente tem que falar assim, se tudo que eu fiz até hoje me trouxe até aqui, e eu já estou melhor, de repente passar mais um pouquinho por isso seria bom, né? Aí eu comecei a entender assim, deve ser por isso que os espíritos do nosso lar gostam tanto de reencarnar e esperam ardorosamente pelo momento de voltar ao corpo, para poder reviver as coisas, obviamente sobre uma nova ótica, sobre um novo entendimento, né? E, dessa forma, sair daqui mais completos. Aí as pessoas, né, nessa fase a Alice chama de a ótima fase, elas lembraram alguns pacientes meus que falam assim, eles vieram à consulta, somem durante 6 meses, 1 ano e reaparecem. Olha, cara, meus últimos 6 meses foram horríveis. Você não pode imaginar as coisas que eu passei. Eu falo assim, realmente eu não posso imaginar, né? Só a pessoa que está passando que sabe o que está acontecendo. Mas agora eu estou super tranquila, porque está tudo resolvido e a partir de agora vai estar tudo certo. Então eu posso seguir o tratamento. Eu falei, não, volta para casa, repensa essa frase, porque não é isso. Assim, outras coisas vão acontecer e você vai ser testada em outros sentidos. Você vai ser pedida, ou pedido, ou requerido de outra forma. Então, a gente começa a perceber que se a gente está numa fuga de realidade, que é isso que acontece, né? Quando a gente está nessa última fase, isso é uma fuga da realidade, ou seja, nós estamos aqui num planeta de expiações e provas. Se a gente acha que está tudo bem e a partir de agora vai ficar tudo bem, eu estou questionando a minha presença nesse mundo. Então eu começo na verdade assim, eu vou sentar e escrever meu testamento, deixar as pessoas todas amparadas, seguro, pagar minhas contas, porque eu vou desencarnar, né? Se está tudo ótimo e nada de ruim mais vai acontecer, então já quitei essa vida, já está tudo bem. E a gente sabe que não é assim, né? Então, esse ego imaturo, ele disfarça esses sentimentos em sentimentos de projeção. A gente projeta no outro aquilo que a gente não está vendo na gente. Um deslocamento da realidade, tá? Uma introjeção, ou seja, a pessoa, aquilo entra na gente, a gente fica pensando, remoendo, mas não dá em nada, né? Uma regressão, a famosa crise de meia-idade é uma regressão, tá? Uma repressão, uma depressão, uma reação exacerbada a algum estímulo, né? Somente
quando a gente compreende, né, que nós somos seres em eterna construção, é que a gente vai começar a se sentir menos inseguro, menos instável, menos medroso, menos culpado. Tá? O caminho para o aprendizado e o crescimento, eles são infinitos. Então, nós deixamos de ser seres acabados para compreender que somos um eterno vir a ser. Por quê? Se nós hoje compreendemos de forma melhor e agimos de forma melhor, significa que abrimos portas para outras formas de aprendizado, de conhecimento e de experiências. E essas portas abrirão outras portas, que abrirão outras portas, que abrirão outras portas, e outras, e outras, e outras. Então, esse caminho, acho que quem falou isso, eu gostei muito desse eterno vir a ser, falou alguma coisa parecida, foi o Rossandro, que teve no nosso encontro, né? Então, a gente precisa entender que a nossa realidade, ela é mutável. Ou seja, a nossa realidade, ela muda à medida que galgamos novos passos, né? E ela é cada vez mais exigente. Vocês vejam como é que foi o meu último mês. Cada vez mais exigente. Mas isso não é só... Assim, o meu foram fatos muito... Laboratório, exame, tudo sendo muito comprovado, né? Porque eu, com a cabeça cientista de um médico, eu precisava de uma comprovação para mostrar o que estava acontecendo comigo. E quanto mais passamos, mais nos capacitamos. Eu estou lendo o que está escrito porque eu acho que é legal a gente trazer da forma literal. Quanto mais passamos, mais nos capacitamos aos novos desafios. Esta é, para mim, quando eu escrevi, a verdadeira definição da palavra vicissitude. Porque a gente usa vicissitude como dificuldade, mas ela também, e principalmente, quer dizer mudança. Então, a gente entender que a nossa realidade é mutável, cada vez somos mais exigidos, né? Essas exigências trarão para nós dificuldades. E isso, para mim, é uma boa definição de vicissitude. Tá? Através dessas decisões felizes e infelizes, mas principalmente das decisões felizes, que a partir do nosso conhecimento nós passaremos a tratar, nós gradativamente vamos nos libertar desse sistema super penoso do causa e efeito. Por quê? Se, no momento, a gente está sempre assim, estou sofrendo, estou colhendo o que eu plantei. Putz, lá atrás eu tomei essa decisão, agora estou amargando. Se as nossas decisões são felizes, elas serão libertadoras por quê? Porque decisões felizes, elas são infelizes em si. Então elas por si já causam a felicidade. Então não tem uma causa na frente. É igual eu vir aqui no domingo para trabalhar. Eu não venho mais, mas quando eu vim era assim. A gente está ali num ambiente que a gente está gerando, sentindo, causando felicidade, e a gente sai daqui feliz. Já está ali, já está tudo resolvido. Né? A gente não sai daqui pensando, e depois... Não, já está ali. Né? Estou na hora, falta só uma página na conclusão. Que maravilhoso. Bom, para terminar, eu queria pegar uma carona na teologia cristã antiga, da Idade Média, que conta para a gente a história dos anjos decaídos, que fala que mais ou menos 1/3 dos anjos, eles decaíram, porque eles não aceitaram o fato de Deus ter escolhido um humano. Essa é a explicação da existência dos anjos decaídos. Tá? Eles não aceitavam o fato de Deus ter escolhido um humano, a forma de um humano, né, para trazer para os seres humanos, a forma desse humano a gente sabe, né, Jesus, né, para trazer para os homens da terra a boa aventura, boa sorte, a boa nova, né, e guiar a humanidade para o paraíso. Eu pego carona nisso porque isso traz uma grande lição. Qual é a lição? A lição é que nós não devemos estar parados, sentados, esperando que um anjo da guarda, ou que um sopro divino, ou que uma mensagem psicografada traga para a gente as nossas respostas. Nós, homens, e Deus escolheu nós, homens, para sermos guias e guiados para o caminho do paraíso, seremos os responsáveis por encontrar esse caminho. Tá? E aí, eu trouxe uma passagem de Mateus, em que Jesus estava no meio, eu vou contar com minhas palavras, estava no meio de uma grande multidão. E a multidão estava alvoroçada e ele falou, vamos para o outro lado, outra margem do lago. Chegando na outra margem do lago, um escriba se aproximou de Jesus e falou assim, mestre,
aonde quer que fores, eu irei contigo. E aí Jesus responde para ele da seguinte forma: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O que significa isso? A significação, assim, a explicação é simples. Os escribas, eles queriam ver sempre algum retorno no que eles estavam fazendo. Então, Jesus estava mostrando para ele que para seguir o caminho do Filho de Deus, eles teriam que ser mais pobres do que uma ave ou, né, do que uma raposa. Ou seja, eles teriam que cultivar dentro deles o desapego. E esse desapego a gente já faz. Por quê? Cada escolha que a gente faça é em detrimento de outra. A escolha não é sempre assim? Ou vou para cá, ou eu vou para cá. Então, se eu estou indo para cá, esse caminho aqui já não vai mais existir. Então, a gente já exerce o desapego em qualquer escolha que estejamos fazendo. Então, é mais simples do que a gente possa imaginar. Tá? E aí, como seria esse caminho para a autorrealização e para a saúde? Esse caminho, ele requer o que a gente sempre chama de reforma íntima. Existe livro com esse nome, tá? E essa reforma íntima, ela requer a nossa reavaliação completa dos nossos sistemas de crenças e de valores. Perceberemos que com o tempo, esse autodescobrimento que leva à autorrealização será muito mais um trabalho de desapego do que um trabalho de acúmulo de novos valores. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Foi uma felicidade de novo estar com vocês. Até a próxima.